Irmãos queridos, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 3, e vamos ler dos versos 12 a 14. Hebreus 3, de 12 a 14. A gente vai mostrar o texto ali, mas eu incentivo para que você abra a sua Bíblia, abra aí no seu smartphone, e a gente vai estar visitando sempre os versículos novamente, para que eles fiquem sendo lembrados aí na sua mente, não só aqui, mas nosso desejo, irmãos, é que você saia daqui e leve no seu coração a mensagem de cada dia. Diz assim a palavra do Senhor: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Leia comigo 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Feche os olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai Santo, nos colocamos, Senhor, diante da Tua palavra que acabou de ser lida, e que em nome de Jesus o Senhor nos ajude, Pai, para que a exposição ela fale tão somente daquilo que o Senhor deseja, Pai, ministrar ao nosso coração aqui essa noite, Deus. Daquilo que nós já preparamos aqui, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, do meu falar, e que abra o coração e o entendimento, ó Pai, dos meus irmãos, de todos nós aqui, para que a Tua palavra de fato, ela vá no profundo do nosso coração, Pai, que ela se transforme em ações práticas para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, a carta aos Hebreus, ela foi escrita para uma comunidade que tinha uma característica. Era uma comunidade que no conteúdo da carta a gente percebe a preocupação do autor em relação a um esfriamento espiritual. Eles estavam assim desanimados, alguns tentados a abandonar a fé e voltar a práticas antigas da sua vida, né? Quando você lê a carta de Hebreus, você vai notar que ele fala inclusive isso, sobre alguns quererem voltar a práticas religiosas antigas. E aqui nesse trecho, o autor ele faz esse alerta. Leia comigo. Tende cuidado, irmãos. Tende cuidado, irmãos. E repare, meus irmãos, que logo no começo desse texto que nós vamos meditar essa noite, essa advertência, ela não é uma advertência individual, mas ela é uma advertência comunitária, é uma advertência para a igreja. Então, o autor ele entendia que existia um perigo espiritual e que esse perigo espiritual ele afetava todo o grupo, toda a família, toda a igreja. E é assim que acontece, irmãos, na nossa caminhada cristã. Quando um coração se esfria, quando um coração se endurece espiritualmente, a igreja toda sente. Quando um irmão desanima, quando um irmão fraqueja na sua caminhada, a igreja, ela sente, e o corpo de Cristo ali, ele enfraquece. Quando a palavra, ela não mexe mais no coração, quando os louvores não tocam mais, quando a gente passa a fazer as coisas de forma mecânica, quando a comunhão com o irmão ela é negligenciada por causa das correrias da vida, a vida está muito corrida, então a gente passa a negligenciar a correria, a gente vai lá para a igreja. Quando a fé ela perde o seu
o seu brilho, ela perde a sua beleza, ela passa a ser mais uma atividade durante a semana. A gente já começa a olhar aquilo como um fardo. Quando o pecado ele começa a ser tolerado na vida do crente, quando as portas para o pecado elas vão sendo abertas, elas ao começo vão abrindo como pequenas frestas e daqui a pouco isso vai se tornando mais comum. E mais ainda, quando a evangelização é esquecida, quando eu já caminho, eu até vou na igreja, mas eu já nem falo mais de Cristo, não falo mais de Bíblia, não vivo mais isso. Esses são sinais claros de uma igreja doente, de uma igreja que perdeu o vigor, de uma igreja que perdeu a graça. E o mais preocupante nessa história é que muitas vezes essa doença ela não aparece assim de forma repentina, não é um fato que chega e aconteceu, não é assim que a coisa acontece. Às vezes a gente olha, inclusive para pecados, né, que acontecem na vida de um irmão, pecados que às vezes trazem escândalo, muitas vezes, para a vida da igreja, mas a gente facilmente entende que esse pecado ele não apareceu assim do dia para a noite, não é o fato em si. Isso é coisa antiga, são atitudes, na verdade, que culminaram naquela atitude final. Existe antes do ato desse grande pecado, às vezes, que traz escândalo, atitudes silenciosas, atitudes pequenas como essa, e que mostram que existe algo que é muito comum, que é a frieza espiritual. E essa frieza, às vezes, ela chega na vida do crente igual um resfriado espiritual, digamos assim, né? Às vezes ela começa com um cansaço. Depois de uma semana inteira de trabalho, eu já não tenho mais vontade, assim, o corpo já sente ali, eu falo assim, peraí, né? Tá uma chuvinha tão boa, né? Tá aqui um cobertorzinho, tá tão quentinho aqui no sofá, trabalhei a semana toda. Às vezes esse desânimo, ele aparece na forma de servir. Eu comecei trabalhando ativamente, eu vou lá, vou no PG, tenho um compromisso, vou no ministério, sirvo aqui e ali, mas parece que ninguém percebe o que você faz. Parece que você não é valorizado e isso vai, de repente, trazendo uma certa frieza. Você vai falando assim, não, peraí, hoje eu me dou o direito de ficar em casa. A falta de tempo, às vezes, para você fazer as coisas simples da vida cristã, como orar, como ler a Bíblia. Por causa da nossa correria, por causa das nossas muitas atividades, elas vão sendo despriorizadas. E, logo, isso se transforma em falta de vontade. Elas vão evoluindo. Quando o culto ele passa a ser assistido de uma forma não mais ativa, o culto ele passa a ser mais passivo na sua vida. Você vai lá, frequenta o culto, mas ele já não aquece mais o teu coração. Nos louvores, você até esboça uma palma ou outra ali, sabe? Sabe para não ficar mal com todo mundo? Você vai... Na hora de cantar, você esboça, mas não gasta sua voz, você não se derrama na presença do Senhor. O louvor ele passa a ser algo mecânico no teu coração. Mais ainda, isso vai se evoluindo para outras questões. E o bom e velho pecado, ele antes que você sentia a dor desse pecado, ele começa a ser mais explicado. Mas isso daqui não é à toa que aconteceu isso comigo, tem um porquê. Existe um contexto que você não sabe e a gente vai tentando mostrar assim, os motivos pelos quais levaram você a pecar. Quando o olhar do crente ele começa a ficar mais voltado mais para os problemas que acontecem na igreja, passa a ficar mais voltado para o irmãozinho que falou errado alguma coisa, para o louvor que errou a nota, para o irmão, o outro irmão que não vem na igreja ou não cumpre o seu compromisso. Isso, irmãos, aos poucos vai apagando a chama. Essa chama do coração, ela vai se tornando brasa
e essa brasa rapidamente se transforma em cinza. E aos olhos humanos, isso parece um movimento normal, mas lá no coração, o arder da presença do Senhor, a vontade que eu sentia de usufruir, de aproveitar um tempo com o Senhor, um tempo de qualidade com o Senhor, isso se vai e passa a ser uma boa memória de um tempo bom. Quando o povo de Deus, ele perde esse primeiro amor, o templo, a igreja, ela pode até permanecer de pé, mas a presença de Deus, ela se retira, irmãos. É o mesmo que o Senhor advertiu quando a gente lê as cartas lá de Apocalipse, quando ele adverte a igreja de Éfeso. Você deve se lembrar disso, quando ele fala assim: tenho, porém, contra ti uma coisa. Qual é essa coisa? Que abandonaste o primeiro amor. Uma notícia dessa semana no portal Guia-me, é um portal evangélico de notícias, ela trouxe essa notícia aí. Maioria dos que não frequentam a igreja dizem que iriam se fossem convidados, diz a pesquisa. Olha que interessante. Aí o rodapé diz o seguinte: uma nova pesquisa revelou que a maioria dos não crentes estaria disposta a conhecer a igreja, mas apesar da abertura do evangelho, o convite não chega. Ou seja, as pessoas têm o coração aberto e falam assim: eu aceitaria. Se alguém viesse, chegasse até mim, eu iria à igreja. Mas isso não acontece. E aí eles foram, diante dessa pesquisa que trouxe surpresa a esse dado, na hora que eles foram fazer essa pesquisa, esses dados trouxeram surpresa aos pesquisadores. E eles falaram assim: não, espera aí, como é que a gente vai explicar isso? E eles continuaram essa pesquisa. E qual foi o resultado disso? Porque as pessoas estavam dispostas a vir na igreja se fossem convidadas, mas o convite não chegava a elas, por um simples motivo. Leia comigo isso. As pessoas não se relacionam mais. O resultado final da pesquisa foi esse. No mundo de hoje, as pessoas, elas frequentam muito as redes sociais, se conectam de forma virtual, e eu falo se conectam entre aspas, mas não se relacionam mais. Não criam mais vínculos verdadeiros uns com os outros. E por isso, hoje, eu quero meditar com você sobre esse tema. A igreja importa. Precisamos uns dos outros. Vamos falar junto esse tema? A igreja importa. Precisamos uns dos outros. E dentro dessa breve palavra que nós acabamos de ler, meus irmãos, eu quero meditar com vocês brevemente alguns pontos aqui que a gente, ao olhar para esse cenário, a gente pode aprender essa noite. E eu quero começar justamente falando nesse primeiro versículo que nós lemos aí, que é o versículo 12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de quê? De incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Se você olhar aí no livro de Hebreus, nesse trecho, você vai ver que naquele título lá, né, que os tradutores, enfim, da Bíblia foram nos ajudando, colocando os capítulos, eles colocam sobre isso, né, uma palavra a respeito da incredulidade. E o primeiro ponto que eu quero destacar com você aqui é exatamente esse. A incredulidade na nossa vida, na vida da igreja, na sua e na minha vida, é um perigo real. A incredulidade é um perigo real. E essa advertência, ela começa com duas palavras fortes. Quais são essas palavras? Tende cuidado. E repare aqui que essas palavras, elas não estão sendo faladas para as pessoas aí fora. Tende cuidado quem? Irmãos. Tende cuidado, irmãos.
o que o autor dessa carta aos Hebreus estava querendo dizer de forma clara é que mesmo dentro da igreja, mesmo no convívio, na caminhada cristã, o coração do crente pode se desviar. A incredulidade, irmãos, como eu já disse aqui, ela é sorrateira, né? Existe um processo na natureza que acontece de diversas formas, que é a erosão. A erosão chama atenção aos olhos, mas é algo sorrateiro. A gente não vê acontecendo. Quando a gente olha uma pedra, muitas vezes assim esculpida, né? E esculpida, às vezes, você já viu aquela pedrinha piquititinha, assim, um filete de pedra que em cima dela tem um pedrão, assim, sendo sustentado, né? Aquela formação ali aconteceu ao longo de muitos e muitos anos por conta da erosão. Às vezes um vento que passou ali, às vezes esse vento cria um arco, um anel, né? E ela chama a atenção aos olhos, mas aquele processo ele não acontece do dia para a noite. E da mesma forma, a incredulidade ela acontece na sua e na minha vida. Quando a gente lê aqui sobre um coração perverso nesse versículo, o autor está falando de um coração que se endurece diante da voz de Deus, um coração que se endurece diante da palavra de Deus, da presença de Deus. Ou seja, a incredulidade não tem a ver apenas com uma falta de fé, mas tem a ver com uma falta de confiança de Deus em meio às nossas lutas. Tem a ver com uma caminhada que passa a ser como a caminhada de uma pessoa qualquer aí fora, que acredita de repente que diante de uma crise ela se coloca confiante assim no seu emprego e deposita toda a confiança naquele emprego, naquela vaga que ele conquistou com muito esmero, talvez num concurso público, e ele se agarra naquilo esquecendo de quem de fato é o provedor das nossas vidas. Quando nós colocamos diante de Deus o nosso coração endurecido, algumas posturas, elas gritam sobre esse nosso estado de frieza, de apatia espiritual. A pessoa, ela até concorda com o que ela ouve, ela lê a palavra, ela participa das aulas de EBD, mas aquilo não muda o comportamento dela. Ela ouve o pastor falando todo domingo aqui, gritando, tal, ela fala assim, faz sentido, mas sai daqui e nada muda. Ela diz amém no culto o tempo todo, mas sai da mesma forma. O endurecido, ele não nega o pecado, mas ele explica o pecado, ele apresenta razões, né, para esse pecado. E mais ainda, aquele que tem coração endurecido diante do pecado, ele fala assim, ó, fica tranquilo que não sou só eu não, viu? O irmãozinho também, ele faz o mesmo que eu, tá? Não é só comigo não, né? Quem tem um coração endurecido, muitas vezes, ele ao invés de se lançar aos pés do Senhor, ao invés dele ter um coração humilde, ensinável, ele passa a pensar que Deus esqueceu dele. Ele passa a pensar que nada do que ele faz adianta. As pessoas não conseguem entender. Ele passa a ter essa postura, dizendo que a culpa do sofrimento dele é dos outros. E às vezes o que Deus quer fazer é justamente tratar o coração. Ele quer curar algumas feridas e quer curar através da humildade, através do se prostrar diante dele. Aquele irmão, irmã com coração endurecido não aceita exortação. Toda palavra para ele ou para ela é um confronto. Ela é vista como uma crítica e não como um cuidado. Mais ainda, o incrédulo, ele não acredita que pessoas podem mudar. Ele não acredita que na caminhada cristã as pessoas podem ter um novo começo, elas podem ter uma nova postura. Eu me lembro bem que quando eu cheguei aqui, eu conto esse testemunho com alegria, porque Deus tem nos mostrado que as coisas mudam sim. Deus tem nos mostrado que as coisas mudam sim. Logo assim que a gente chegou aqui nessa igreja, eu lembro de um irmão me chamou no canto e falou assim, pastor, deixa eu falar uma coisa para você aqui.
não adianta. Você vai martelar, mas é tudo a mesma coisa, pastor. Eu estou aqui há muitos anos e as coisas não mudam aqui. Eu estou aqui há muito tempo e, assim, eu sei que você está chegando com boa vontade, ainda, né? Eu sei que você está chegando com boa vontade, eu sei que você tem disposição aí, eu sei que você está começando, né, a vida pastoral aqui, ministerial aqui, mas não muda não. E ele começou a apontar assim, ó, fulano, beltrano, ciclano, beltrano. E enquanto eu ouvia isso, irmãos, eu clamava ao Senhor, Senhor, em nome de Jesus, repreende isso no meu coração, repreende isso na minha vida, repreende isso na vida dessa igreja. E pela graça do Senhor, irmãos, pela graça do Senhor, a gente acabou de agradecer aqui, Deus enviando trabalhadores para a sua seara, Deus mudando corações, pessoas assumindo um novo posicionamento na sua vida ministerial, irmãos que antes tiveram ministérios frustrados aqui na igreja, mas que hoje celebram com alegria frutos do seu ministério, glorificam ao Senhor, tiveram um novo tempo e vivem um novo tempo com o Senhor. E louvado seja o Senhor por isso. O coração endurecido, ele passa a refletir esse coração, muitas vezes, no trato com o seu próximo. Quem tem um coração endurecido e alimenta esses sentimentos, ele quer também que o seu vizinho trabalhe da mesma forma, tenha esse mesmo coração. E por causa disso, muitas vezes ele se perde, até na forma de se relacionar. Ele passa a ser um crente amargo. Ele passa a não mais ser um crente amoroso, um crente onde você pode apoiar nas horas difíceis. E o resultado disso é um resultado muito simples de se ver. O resultado disso é um afastamento, não apenas de Deus, mas da igreja também, porque o afastamento de Deus ele vem antes. E a igreja, ela se vai. É um exercício da fé que eu vou lá e venho de vez em quando, sento pelo banco e a gente vai levando a vida. Por isso, meus irmãos, em nome de Jesus, eu quero trazer uma palavra assim muito direta para o teu coração. É que se você chegou hoje aqui se sentindo em algo parecido com isso que eu estou dizendo para você aqui, com algumas características que provavelmente eu citei aqui e isso pescou o teu coração, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que você abandone essa característica na tua vida. Em nome de Jesus, você se coloque diante do Senhor hoje ainda, e abandone isso diante do Senhor. Peça perdão a Deus, porque esse tipo de incredulidade, esse tipo de postura, mesmo disfarçada de religiosidade, ela nos afasta do Senhor. Ela nos afasta daquilo que nós mais deveríamos valorizar na nossa vida. A incredulidade, irmãos, além de ser como uma erosão, ela é também como uma espécie de ferrugem espiritual. Já reparou que quando a gente tem algumas ferramentas que a gente não usa, né? O que vai acontecendo naturalmente com elas? Vão enferrujando. E quanto mais essa ferrugem avança, o que acontece com esse metal? Mais ele perde o brilho. Mais ele perde o brilho. É exatamente assim que acontece na vida do crente. A ferrugem espiritual ela vai avançando e esse crente ele vai perdendo o brilho da fé, ele vai perdendo esse brilho. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, tende cuidado. Tende cuidado. Volte para o caminho da sensibilidade espiritual. Deixe com que o Espírito Santo amoleça o teu coração. E se você fizer isso, você vai perceber que Deus nunca se afastou de você ou da sua igreja. Amém? Deus nunca se afastou de você, nem da sua igreja, nem do seu ministério. Você vai perceber que, na verdade, foi o seu coração que se fechou. Na verdade, foi a dureza do coração que veio com toda a força. E você mudou sua postura diante dele. Por isso, queridos, a incredulidade, ela é um perigo real. Mas a gente segue na nossa leitura no verso 13, que diz lá, pelo contrário, exortai-vos, o quê? Mutuamente. Cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado.
Essa palavra traduzida por exortar aqui, né, é a palavra parakaleite no grego. Ela tem um significado interessante, porque quando a gente fala exortação na nossa vida cristã, muitas vezes a gente associa simplesmente a um puxão de orelha, né? Ah, eu vou lá exortar o irmão, né? A gente associa com já vai ele dar um puxão de orelha, mas na verdade o exortar, a nuance dessa palavra aqui, ela tem a ver com encorajar, ela tem a ver com consolar. Muitas vezes algumas palavras traduzidas na própria Bíblia, a mesma palavra no grego, ela é traduzida por consolar. Então ela tem esse sentido da gente, além de, obviamente, chamar a atenção do irmão, né, dar um alerta para o irmão, ela tem essa função de também trazer encorajamento, trazer consolo, chamar o irmão para perto, né? Você se aproximar dele, tô aqui contigo, eu quero caminhar com você, eu quero ajudar você nessa caminhada. Esse mesmo verbo é usado, às vezes, na própria bênção, quando fala que o Espírito Santo é o paráclito, né? Essa palavra paráclito é justamente aquele que consola, aquele que guia. E a gente associa essa característica do Espírito Santo, né? É a mesma raiz da palavra. Ou seja, o autor está querendo dizer aqui que é Deus que nos chama para sermos instrumento de encorajamento uns dos outros. Deus nos chama para isso. Deus nos chama para isso. Ou seja, quando a gente encoraja alguém, a gente está cooperando com o Espírito Santo na vida daquela pessoa. E aqui, meus irmãos, entenda bem o que o texto nos chama. Nos chama a exortar um ao outro. Nos chama para que a gente exorte, encoraje, caminhe junto, para que a gente se relacione. Não mais se conecte simplesmente no estilo internet, não mais se conecte no estilo redes sociais. A gente faça amigos, irmãos de verdade, a gente se relacione, a gente tome café junto, a gente saia para fazer um lanche juntos, para tomar um chá junto, para ter uma tarde juntos. Coisas simples da vida. Deus nos chama para comunhão, irmãos. Deus nos chama para comunhão. Por isso essa exortação mútua, ela é um remédio divino. Essa é a nossa segunda lição. A exortação mútua é um remédio divino, ou seja, é um antídoto contra um coração endurecido. Então qual é o remédio, qual é o antídoto contra um crente que carrega um coração endurecido? A vida em comunidade, a vida em comunhão. Se você, meu irmão e minha irmã, hoje carrega essa característica, talvez, desse coração, eu quero incentivar para que você se aproxime mais de irmãos, faça amigos, faça intencionalmente, procure você mesmo, esteja num pequeno grupo. O texto diz que essa exortação mútua, ela deve ocorrer quando, irmãos? Eventualmente? Não. Ela está falando aqui que ela deve ocorrer aqui a cada dia. Deve ser coisa comum na nossa vida, mostrando que o cuidado cristão é coisa contínua, não é simplesmente coisa eventual. Ou seja, irmãos, está dizendo aqui que a comunhão, que o encorajamento, que o consolo deve ser a cada dia. E o que eu quero trazer para vocês aqui de uma forma muito clara é o seguinte: se você pensa ter uma vida comunitária, mas só vem domingo à noite, isso não é vida comunitária. Eu lamento te dizer, mas a vida comunitária é vida para cada dia. É vida comum. É vida comum. Então, irmãos, quando a gente convive com os nossos irmãos, quando a gente vai além dessas paredes aqui, isso é vida comunitária. Isso é vida comunitária. Quando a gente se propõe como família na fé, ajudar uma família que a gente pode ajudar, como é o caso da gente estar se propondo a ajudar a família missionária, isso é ser igreja, isso é vida comunitária. Por isso, se você quer ser igreja, irmãos, se você quer ter esse sentimento de pertencer a uma igreja,
procure fazer amigos, procure comunhão na igreja, procure se cercar de amigos dessa igreja, frequente os pequenos grupos. Se você é jovem, colhe nos jovens. Chega lá, a gente toma um café ali todo dia e é uma boa desculpa para a gente se aproximar, bater papo. E aí, você faz o que da vida? Você trabalha com o quê? E assim a conversa acontece, assim os primeiros contatos acontecem. E aqui, quando é que é o PG? Onde é que vai ser? Na casa de quem? Eu quero passar a frequentar. Senta lá na cadeira do meio, peça sobre os teus problemas, os problemas que você passe, para que os irmãos possam orar por você. Caminhe com eles. Deixe com que eles caminhem com você também. Esteja nos acampamentos, esteja nas programações. Nesse caminhar diário do crente na igreja é que os laços acontecem. É nesse caminhar diário. É justamente nesses momentos comuns que a gente vai vivendo, convivendo um com o outro. E você, quando tomar essa atitude de forma intencional, você vai perceber que faz parte de uma igreja. Por isso que eu falo, irmãos, que o PG é um caminho precioso na vida da igreja. O PG é para isso. Encorajamento, comunhão, oração, fortalecimento mútuo na fé um dos outros. É isso que eu e você precisamos na nossa caminhada cristã. É isso que eu e você precisamos quando a gente se propõe a ser igreja. Mais ainda, tem uma coisa que eu admiro no pequeno grupo. E a primeira vez que eu me atinei com isso, eu fiquei muito emocionado, assim. Há um tempo atrás, há bastante tempo, né? Eu ouvi um irmão que falava assim, que a igreja, ela tem um mistério social que nenhuma outra aglomeração social tem, que é quando, às vezes, até um iletrado é capaz de se colocar à frente para expor e ensinar a palavra, e ele é ouvido atentamente por doutores, né? A igreja causa essas questões, que é muito bonito. Mas no pequeno grupo acontece uma coisa comum no nosso meio que eu acho belíssimo, que é o seguinte: às vezes o irmão vai lá, senta na cadeira, a gente faz o momento Mãos de Cristo, né? Onde a gente ora uns pelos outros e a gente coloca diante dos irmãos, compartilha aquele motivo que você tem assim como muito precioso de oração, para que esse pequeno grupo caminhe e peça a Deus por isso. E ele vai lá, se coloca. Às vezes ele está passando por questões assim muito complicadas na vida. Isso traz tristeza, ele chora ali naquele momento. Pede a Deus, os irmãos chegam junto ali, colocam as mãos, né, sobre ele, oram pedindo ao Senhor. Aquele irmão se levanta e outra pessoa senta. E muitas vezes, aquele irmão que está sofrendo, aquele irmão que acabou de chorar ali porque está passando um problema, ele ora pelo seu outro irmão que também está passando por um outro problema, uma outra questão. E isso é igreja, irmãos. Isso é igreja. E essa é a beleza do evangelho. Essa é a beleza da caminhada cristã. Quando pessoas imperfeitas, cuidando uma das outras, elas são capazes de, mesmo sem forças, através do sangue de Cristo, através da fé em Jesus, fortalecer o seu irmão. Isso é igreja. Isso é igreja. Irmãos, cada crente, ele é chamado para ser uma espécie de guardião da fé um do outro. Para isso que nós somos chamados. Por isso, a comunhão, ela não é uma espécie, vamos dizer assim, de bônus da vida cristã, não é isso. A comunhão, ela é parte essencial na vida do crente. Por quê? Porque a comunhão, ela ajuda na perseverança. Grave isso que eu estou dizendo para você. A comunhão ajuda na perseverança. E uma igreja saudável é aquela onde as pessoas se olham e podem se olhar uns nos olhos dos outros e dizer o seguinte: como é que você está, Gabriel? Como é que você está? De verdade, sabe? Não é aquele assim, como é que você está? Ah, tá bom, né? Não. Ó, Jana, eu estou orando por você. E está orando mesmo. Walker,
desiste não, Alck. Se mantém firme. Se mantém firme. É na igreja que a gente pratica isso e vive isso, irmãos. Por isso que quando a gente sair daqui, eu quero incentivar você. Para que você seja igreja na vida de alguém. Para que você procure intencionalmente carregar essas características de quem tem um coração sensível ao que o Senhor quer fazer no nosso meio. Procure alguém que você deseja encorajar, encoraje essa pessoa. Faça isso intencionalmente, faça isso propositalmente. Chegue perto dessa pessoa e fale o seguinte, e apoie ela, encoraje ela naquilo que você tem visto, naquilo que você tem percebido dela aqui na igreja. Seja intencional nas suas ações, traga bênção, traga conforto, traga carinho, traga encorajamento na vida do seu próximo, porque a igreja importa e a exortação mútua é um remédio divino. Amém, meus irmãos? Mas não é só isso, o texto ele continua e vamos para o verso 14, diz lá o seguinte: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde um princípio tivemos. Irmãos, uma característica da fé genuína é exatamente essa que eu acabei de falar aqui. Uma fé genuína, ela persevera. Quem tem uma fé genuína, um coração sensível, ela persevera. Mas essa perseverança, ela não é fruto de uma coisa, de algo individual. Ela é sustentada, como eu acabei de falar, através da comunhão dos irmãos. E o verbo que a gente acabou de ler aqui, de participantes de Cristo, né? Que é uma outra palavra aí no grego, que é o metochoi. Ela significa como uma espécie de parceiros de caminhada. Como aqueles que a gente fala assim, que a gente anda ombro a ombro, companheiros mesmo de caminhada. Ou seja, o que o texto está nos dizendo aqui é que a gente não consegue ser seguidores de Cristo isoladamente. É isso. O texto ele mostra que se nós estamos caminhando juntos, na nossa caminhada cristã, nós caminhamos juntos com o Senhor e caminhamos juntos uns com os outros. Isso é ser participantes de Cristo. Essa é a ideia de ser participantes de Cristo. Ou seja, eu não sei se você já assistiu algum documentário, né? Ainda ontem a gente falava sobre isso lá na reunião do conselho. Eu não sei se você já assistiu algum documentário sobre o Monte Everest, sobre as pessoas que escalam o Monte Everest. Mas tem uma característica que eu acho muito interessante para quem escala e consegue alcançar o topo. É que ninguém é capaz de chegar no topo do Monte Everest sozinho. Já reparou isso? As pessoas só chegam lá se elas forem em grupo. Ou seja, o escalador, a pessoa que tem esse objetivo, ela depende do outro. E nesse processo aí acontece algo interessante. Porque eles colocam, por exemplo, quem vai à frente costuma ser o mais experiente, né? Que vai liderando, ou os mais experientes, porque isso vai variando de acordo com a caminhada, né? É aquele que vai abrindo o caminho, né? Aquele que que sabe, na maioria das vezes, o caminho mais adequado. A pessoa lá de trás do fundão, ela vai garantindo a segurança do pessoal, e no meio costumam ser aqueles que mais incentivam. E essa turma toda, eles têm algo em comum. Todos eles estão com um mosquetão, né? Que é uma espécie de clips assim, que eles prendem numa corda. Existe uma corda que todos eles estão ligados. Por que isso? Quando um fica cansado, o outro vai puxando a corda, vamos lá, e vai incentivando, e eles vão. Mas eles só conseguem chegar se eles entendem que não é possível a vitória de um só. Que se eles querem vivenciar a vitória, né, que para eles é uma grande, de fato, é uma grande vitória, alcançar o pico do monte, essa vitória é uma vitória de perseverança comunitária.
Eles só caminham juntos. E, meus irmãos, assim também acontece na nossa caminhada cristã. Assim acontece também na nossa vida como igreja. Essa jornada em direção ao céu, ninguém alcança o cume, né, dessa perseverança se não tiver banhada, transbordante de comunhão. Eu posso falar isso, irmãos. Eu paro um dia com vocês aqui e vou ter exemplo para muito mais de um dia. Como eu e Lili, a minha família, já fomos abençoados por causa da comunhão. Se não é o Senhor na nossa vida, através da comunhão de irmãos e irmãs que nos exortavam, nos encorajavam, cuidavam de nós. Se não é isso, irmãos, eu não sei como é que a gente estaria hoje. Por isso que eu não levo a sério a fé daquele que se diz cristão, mas que não vive de fato uma comunhão. Sabe aquela pessoa que certamente eu e você conhecemos, espero que não seja você, mas que fala assim, não, eu sou cristão, eu sou crente, sim, mas você é de qual igreja? Não, eu vou eventualmente, né? Eu tenho minha fé, eu carrego a minha fé. Isso não existe, irmãos. Depois você pode perguntar lá para Deus, na glória. Você pode perguntar, Senhor, por que você não criou? Era tão mais fácil, né? Porque lidar com gente é coisa difícil. Tem muita gente hoje que está substituindo por bicho por causa disso. Porque a vida comunitária ela não é fácil. Eu entendo isso. Mas essa é a beleza da vida cristã, irmãos. Essa é a beleza da vida cristã. Porque pessoas tão diferentes são capazes de se amar e caminhar juntos para a glória do Senhor. Então, depois disso que eu acabei de falar, eu quero que você pense comigo que se perseverar, pensa bem comigo, é caminhar junto. Então, ela não é só um detalhe. Comunhão na vida do crente é parte vital. Comunhão é parte vital. E Deus nunca planejou isso, que um crente vivesse de forma isolada. Isso não, definitivamente, irmãos, isso não é vida cristã. Quem anda sozinho, ele até pode começar animado, ele pode até começar assim, empolgado nas suas práticas cristãs, ele vai se esmerar, de repente, no estudo da palavra, na sua devocionalidade, mas é comum que isso ao longo de pouco tempo se perca e esse irmão desista. Essa é uma das maiores dificuldades, não é por acaso, daqueles irmãos missionários em campos onde a fé cristã não existe, onde eles estão isolados. Essa é a maior dificuldade deles. É ter um tempo de comunhão. Por isso é que a igreja importa. Por isso que a igreja importa. Por isso que o Senhor nos colocou como um corpo, uma família, chamada como igreja, para que onde nós estivermos, nós possamos sustentar uns aos outros. Se você entende isso, diga amém. Talvez hoje, querido, você chegue aqui e esteja desmotivado, né? Se sentindo de repente isolado aí nessa caminhada. Eu quero desafiar você para que você pegue, em nome de Jesus, esse mosquetão da fé e amarre na igreja. Amarre num pequeno grupo, pegue em nome de Jesus esse mosquetão da fé e amarre numa corda, porque isso vai ser bênção para a sua vida, para a sua caminhada. Ao contrário daquilo que muitos pensam, essa corda que é chamada a igreja, a família na fé, ela não é feita para te prender, mas para te proteger, para te abençoar. Ela te mantém ligada a um corpo e te lembra que você não é capaz de seguir sozinho nessa jornada. Que a sua força, pela sua força tão somente, você não vai chegar a lugar nenhum. A igreja é meio de graça na vida do crente. Por isso, meu irmão e minha irmã, a igreja importa. Então, quando o irmão ora por você, ele está segurando a sua corda. Quando você visita um irmão que está abatido, um irmão que está doente, ele está sendo fortalecido e, quem sabe, ele está quase soltando a corda, mas você está lá. Quando você permanece fiel à sua igreja,
mesmo em tempos difíceis, você está ajudando outros para continuarem firmes também. Então, irmãos, em nome de Jesus, esteja ligado nessa corda da comunhão. Não abandone o seu grupo. Não abandone sua igreja. Não se afaste da fé. Em nome de Jesus, não caminhe sozinho, porque no fim das contas, a vitória só chega na sua vida se for uma vitória de todos. E quando a gente chegar nesse cume da nossa fé cristã, que é a eternidade, quando nós estivermos diante de Cristo, nós vamos perceber, irmãos, que nós chegamos lá, não foi porque a gente é forte, não foi porque a gente foi dotado pelo Senhor de dons especiais e talentos maravilhosos, mas porque a gente caminhou junto. Porque apesar das diferenças, a gente não largou a corda. A gente vai entender que a grande vitória do Senhor, ela não é um encontro meu sozinho com o meu Cristo. Ela é uma vitória onde todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, ela vai se encontrar juntos com o nosso Rei, juntos com o nosso Salvador. Então, ali nós vamos perceber que a igreja importa e que a perseverança é uma jornada coletiva. Então, irmãos, a lição de hoje fala justamente sobre isso. A igreja importa. A incredulidade é um perigo real. A exortação é um remédio divino. A perseverança é uma jornada coletiva. E eu quero incentivar para que você comece fazendo isso agora.